falar hoje sobre a sabedoria. E é lógico que eu vou dar um enfoque mais voltado para a doutrina cristã, se bem que nós podemos também falar da sabedoria dos filósofos, começando por aí, né? Que os filósofos falavam sobre a sabedoria. Era o grande sonho dos filósofos da Grécia, grande sonho de que não só eles alcançassem a sabedoria, mas também que todas as pessoas pudessem alcançar a sabedoria. Os gregos, acho que já devo ter comentado em alguma outra ocasião, eles fizeram uma verdadeira revolução. Uma verdadeira revolução. Nós dizemos assim que eles descobriram a razão, descobriram a inteligência, a razão, porque foram os primeiros que nós conhecemos na história que começam a pensar e pensar mais a fundo sobre todas as questões da vida. Então, até para a psicologia é interessante a Fabiola conhecer a cultura grega, conhecer os filósofos gregos, e eles evoluíram muito, criaram toda a base do conhecimento da pessoa humana, da antropologia humana. E eles logo já viram que a sabedoria era assim, a excelência humana. Uma pessoa humana, ela almeja, a excelência dela é almejar a sabedoria. E então eles, enfim, a sabedoria que eles vão comentar, ela está muito relacionada com o conhecimento mais a fundo da realidade. Então, a filosofia, qual é o objeto de estudo da filosofia? O objeto é as últimas causas, as últimas causas. Vocês sabem qual é a definição de ciência? Definição de ciência é o conhecimento certo pelas causas. Essa definição que foi dada lá na Grécia, se eu não me engano, pelo Aristóteles, conhecimento certo pelas causas. E a filosofia, ela vai estudar as últimas causas. Ela vai tentar ir até a raiz, até o máximo que puder aprofundar no conhecimento das realidades para poder explicá-las. Então, por exemplo, a psicologia, ela se fundamenta na antropologia humana, que é uma matéria da filosofia. E a filosofia que vai estudar as últimas causas, as últimas explicações do ser humano. Como é que é o ser humano, como é que ele se comporta, se ele tem alma, se não tem alma, como é que é a alma, como é que ela se manifesta, suas características e assim por diante. Então, é a filosofia que vai conhecer bem essa realidade. Então, eles viam na própria filosofia a sabedoria. Vocês sabem de onde vem a palavra filosofia? Filos, Sofia. Sofia é sabedoria. Sofia. E filos é amigo. Amigo da sabedoria. Então, o filósofo é aquele que ele busca a sabedoria, busca o conhecimento mais profundo da realidade. Ele não se contenta com o primeiro porquê. Ele quer saber o segundo porquê, o terceiro porquê, e por quê? E por que assim? E por que disso? Né? Então, e eles viam, como eles descobriram a razão, eles acabam descobrindo a filosofia, e eles veem que o conhecimento dado pela filosofia é algo muito valioso, e que isso é alcançar o nível mais alto da pessoa humana em termos de inteligência, em termos de conhecimento. Então, para eles, a sabedoria é o conhecimento mais alto, mais elevado.
E até hoje é assim. De fato, uma pessoa sábia é uma pessoa que ela tem uma grande profundidade no conhecimento da realidade. E a sabedoria, nós podemos dizer assim, eu me lembro o Fernando Pessoa, ele escreveu muitas coisas interessantes. Ele não só era poeta, como também ele tem um tratado sobre teoria literária, sobre a literatura. E lá ele fala coisas muito interessantes. Então, uma coisa, por exemplo, que eu nunca tinha pensado nisso, quando ele falou, quando eu li lá nas palavras dele, ele falava assim, que o gênio, né, a pessoa superdotada, o gênio ele pode ser em dois aspectos, em extensão, né, ou seja, a quantidade de coisas que ele conhece. Então, aquela pessoa uma pessoa, quando a gente fala assim, que é uma pessoa culta, né, pessoa culta que tem um conhecimento vasto das realidades, né, e a genialidade também pode ser na profundidade, então, ou extensão ou profundidade. Então, ele vai dando exemplos de pessoas, sei lá, Shakespeare, Dostoiévski, enfim, ele vai dando nomes lá que agora eu não saberia. Bom, com relação a Shakespeare, se eu não me engano, ele fala que ele é um gênio na profundidade, porque o que ele conheceu dos sentimentos humanos, das paixões humanas, que estão retratadas nos seus livros, é algo assim que você fica abismado. Assim, como que uma pessoa chegou a ter tal conhecimento? É realmente incrível. E aí ele vai falar vai dar um exemplo, se eu não me engano, era Goethe, né, que conhecimento em extensão, posso estar enganado agora, mas essa ideia do conhecimento em extensão e profundidade. Então, o sábio, ele pode ser identificado como um homem que tem um grande conhecimento, um vasto conhecimento, mas na verdade, quando nós falamos sábio, nós falamos daquela pessoa que tem um conhecimento que leva à felicidade. Não é isso? Se vocês pensam numa pessoa, fala, puxa, essa pessoa é sábia, uma pessoa sábia. Nós não falamos tanto com relação sei lá, a profissão, né, a carreira profissional. Né? Um sábio é uma pessoa que tem um grande conhecimento da pessoa humana, né? Um grande conhecimento da natureza humana, e ele te dá a luz para resolver os problemas humanos e para encontrar a felicidade. Quem é o paradigma da sabedoria na Bíblia? O Salomão, o famoso Salomão. E a história de Salomão é incrível, porque ele se tornou rei, era filho do rei Davi, e Deus apareceu a ele em sonho e perguntou para ele o que ele queria, que ele podia pedir o que ele quisesse que ele daria, desde que fosse algo bom. E aí o Salomão, ele pediu sabedoria, porque ele era rei de um povo vasto e ele queria ajudar esse povo a ser feliz, a viver a justiça. Então, uma pessoa sábia, ela encontra o caminho da justiça, né, das questões difíceis que vão surgindo e como destrinchar esse novelo aqui, esse nó, e encontrar um caminho, uma solução para esse problema, uma solução para alguma dificuldade humana, alguma coisa assim. Então, e aí Deus ficou feliz quando ele pediu a sabedoria e falou que ele teria uma sabedoria que até então nunca ninguém teve e nem terá. Olha só o que Deus
falou para Salomão que ele então seria o homem mais sábio do mundo, de todos os tempos. E porque não havia pedido que normalmente uma pessoa pede, bens materiais, assim, ou a vitória sobre os seus inimigos, né? Na época lá havia muitas batalhas e lutas contra os inimigos, vitória sobre os inimigos. Então Deus falou assim: então eu vou te dar não só a sabedoria, mas também muita riqueza e a vitória sobre os teus inimigos. Haverá um momento de grande paz no teu reino, no teu reinado. E foi assim que aconteceu. E aí já vem o primeiro episódio que narra a Bíblia da sabedoria de Salomão, que foi o caso que aconteceu com duas prostitutas, fala lá, né? E as duas tiveram um filho, né? E elas dormiam na mesma cama com os respectivos filhos, só que uma acabou dormindo sem perceber em cima do filho e o sufocou e ele morreu. E ela falou, puxa vida, perdi o meu filho. O que que ela fez no meio da noite? Ela pegou o filho da outra fulana, né, para ela, né? E aí começou uma contenda entre as duas, né, falando, não, esse filho é meu, não, esse filho é meu, não, esse filho é meu. E aí levaram elas para o Salomão para ele resolver a questão. E aí o Salomão, ele ouviu a história e falou assim: então me tragam aqui agora uma espada. E aí trouxeram a espada para o Salomão. E aí ele falou assim: bom, então vamos resolver essa questão da seguinte forma: eu vou dividir a criança no meio e aí vai ficar uma parte para cada uma, né? E aí, então, lógico, né, a mãe verdadeira, né, ela na hora falou: jamais, por favor, Salomão, não faça isso, então entregue esse filho para ela, assim pelo menos ele viverá e tal, né? E aí então Salomão já descobriu na hora que essa era a mãe verdadeira, né? Então, muito interessante, né? E, enfim, aí depois o Salomão ele vai escrever os provérbios, vai escrever um livro chamado Sabedoria de Salomão. Tem muita coisa lá na Bíblia. Enfim, no fundo, são regras de vida, né? São, enfim, uma sabedoria de vida, de como viver a vida, o que é o mais importante, o que torna o homem feliz. Então, a sabedoria, ela está muito relacionada com isso, né? Com o que torna o homem feliz, o que é o mais importante. Vamos pensar em casos concretos. Por exemplo, se você vê um homem do campo e você fica impressionado com o que ele diz, você costuma dizer, puxa, que sábio este homem, que sábio este homem. E, e aí e por quê, né? Por que ele tem uma sabedoria? Por que nós dizemos que ele tem uma sabedoria? Porque ele vai falar das coisas essenciais, das coisas mais importantes para viver, ele vai falar de Deus, né? Ele vai falar e vai ser um homem simples, né, e vai falar com uma simplicidade sobre as coisas. Então, assim, puxa vida, esse homem, ele chegou no mais importante, no que realmente interessa. Ele adquiriu uma grande sabedoria. É interessante isso, né? Por que um homem do campo, nós conhecemos muitos homens que vivem, ou, enfim, pessoas que vivem no campo que são sábias, porque eles estão em contato com a natureza constantemente. E eles aprendem no contato com a natureza que eles não têm o domínio sobre ela, né? Que eles estão sujeitos a ela e as intempéries, então eles vão vendo Deus ali, né? E mesmo também, né, no germinar, na beleza da natureza, numa flor, numa fruta, e então são pessoas que elas encontram a Deus, né? Então o que elas falam tem
tem esse fundo. Então nós falamos assim, puxa vida, que pessoa sábia, né? E por que ela é sábia? Porque ela tem a cabeça no mais importante, no mais importante. E aí você vê tanta gente que tem a cabeça em outras coisas, e são superficiais, e são frívolas, estão perdidas, e aí você vê um homem assim que não tem instrução, que não estudou numa faculdade, nada disso, e com uma sabedoria maravilhosa, né? E na Sagrada Escritura, na Bíblia, fala assim, tem essa frase, eu lembro até em latim, como começava aqui essa exposição, fazendo essa referência, mas acabei não dizendo qual que é a frase. A frase diz assim, super senes intellectu, super senes intellectu, quia mandata tua quesivi. O que significa essa frase? Fala assim, adquirir uma sabedoria mais elevada do que os sábios, porque cumpri os teus mandamentos. Interessante isso, né? Cumprir os mandamentos de Deus faz com que nós adquiramos a maior sabedoria de todas. A maior sabedoria. Quer dizer, o próprio cumprir os mandamentos de Deus já é uma grande sabedoria. Uma grande sabedoria. Então, nesse sentido, a gente fala assim, a gente vê assim, vamos imaginar uma pessoa super inteligente, super bem dotada, tem um QI altíssimo e tal. Apesar de que hoje a gente não fala mais de QI, né? Mas uma pessoa, enfim, muito, muito inteligente. Mas se essa pessoa não encontrou a Deus, se é uma pessoa que vive com um plano terreno, você diz assim, essa pessoa não é sábia ainda, ela pode ser inteligente, mas a sabedoria ela não adquiriu, porque ainda ela não chegou no mais importante. Né? O mais importante é Deus, o mais importante é amar a Deus, servir a Deus, cumprir os seus mandamentos, não é verdade? Então, por isso uma pessoa que encontra isso, você fala, puxa vida, essa pessoa ela é sábia porque ela encontrou o mais importante, encontrou o essencial. E se ela vai cumprindo os mandamentos, ela vai adquirindo uma sabedoria maior ainda, né? Porque é a sabedoria que vai dar o fato de viver os mandamentos e você descobrir o caminho da felicidade. Você vivendo os mandamentos, você vai descobrindo, através dessa vivência, de como a vida é maravilhosa, de como Deus é maravilhoso, de como vale a pena seguir a Deus, como vale a pena cumprir os mandamentos. Aí se chega alguém lá e fala que não sei o que e tal. Então, não, na verdade quem está certo é esse, né, que encontrou a Deus, que vive os mandamentos, e esse adquiriu a maior sabedoria, isso que diz a Sagrada Escritura. E aos olhos de Deus, este é o homem sábio. Este é o homem sábio. Mesmo que seja um homem simples, como falava aqui, um homem do campo, né, um homem que não tem instrução, mas se ele encontrou a Deus e ele vive os mandamentos, ele é um homem sábio. Isso é a sabedoria. Isso é a sabedoria. Ele está buscando o mais importante dessa vida, porque essa vida aqui passa. Essa vida aqui é vaidade das vaidades. Hoje a leitura é essa, não é? Da missa. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Né? Então, isso aí é o livro do Eclesiastes, que também foi escrito por Salomão. Então, ali ele vai transmitir uma série de verdades importantes e profundas que são o essencial, o mais importante. E as pessoas que vivem os mandamentos, elas são pessoas que têm uma capacidade de aconselhar enorme,
as outras pessoas, porque como ela descobriu o mais importante, ela sabe o que nos torna felizes e o que não torna o ser humano feliz. E por aí você pode encontrar sábios, enfim, pessoas que se dizem sábias. Vamos imaginar o Oriente lá, né? No Oriente há muitas pessoas, né, que são espiritualizadas e tal, e que vão, né, são pessoas que você fala, puxa, que pessoa sábia, uma referência lá, o Buda, né, lá no Oriente e tal, né? E, muito bem, adquiriram uma grande sabedoria, um grande caminho da felicidade, mas quem realmente sabe o grande caminho da felicidade é Deus. O ser humano, ele pode fazer coisas muito boas, pode encontrar muitas verdades, mas quem vai encontrar a verdade em plenitude, quem sabe qual a verdade em plenitude é Deus. Então, quem nos ensinou essa sabedoria por excelência? Jesus Cristo. Então vamos imaginar uma menina, um rapaz de 15 anos de idade, que segue os ensinamentos de Cristo. Essa pessoa é mais sábia do que o Buda que possa viver hoje na Terra, né? O representante, né? O que vem, né, na sucessão aí, e é o Buda aqui, ou, enfim, os grandes sábios que possa haver no mundo inteiro, né? Então, elas são pessoas desqualificadas? Não. Com certeza são pessoas que têm experiência, né, que têm grandes conhecimentos, mas é difícil um ser humano acertar tudo se não é Deus, né? Se não é conhecendo a Deus, conhecendo os ensinamentos de Deus. Então, mesmo que uma pessoa tenha 15 anos, se ela segue os ensinamentos de Cristo, ela vai ser muito sábia. Muito sábia. E vai poder aconselhar muita gente com a sua experiência, apesar de que isso não tenha tanta experiência de vida, né? Mas ela vai, se ela falar para quem pedir um conselho os ensinamentos de Cristo, ela vai dar o melhor conselho para essa pessoa, qualquer que seja a idade dela. Né? Então, essa é uma pessoa sábia. Então, e a sabedoria também, ela é um dom do Espírito Santo. Um dom do Espírito Santo. E é interessante, eu já li muita coisa sobre a sabedoria como dom do Espírito Santo. E tem autores que eles exploram um lado dessa sabedoria como dom do Espírito Santo, que é a origem da palavra sabedoria. Então, nós não falamos ainda a origem da palavra sabedoria. Né? Em latim, ela é sapere, sabedoria sapere. E sapere vem de saborear. Interessante, né? Como assim saborear? Uma pessoa sábia saborear. Então, uma pessoa sábia, então nós podemos olhar desse ponto de vista. Uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe saborear as verdades mais elevadas. Ela sente prazer nas verdades que são as mais altas, né? As grandes verdades, as verdades mais importantes. Então, por exemplo, uma pessoa sábia, ela desfruta muito da leitura da Sagrada Escritura, porque é a palavra de Deus. Então, ela vai ganhando um carinho, um amor pela palavra de Deus, né? Então, quando a gente pede o dom da sabedoria, a gente pede também nesse sentido de conhecer o que é o mais importante,
para tomar as decisões na nossa vida, né? A vida, depois cada um é cada um, e cada um tem as suas circunstâncias de vida, não é verdade? Então, qual que é a melhor decisão agora? Né? A Fabiola falava aqui que ela começou a fazer um curso de psicologia. Muito provavelmente ela deve ter rezado antes para pedir ajuda a Deus, ou normalmente ela reza pedindo ajuda a Deus para que ilumine os seus caminhos, não é verdade? Né? Então, por quê? Porque nós queremos acertar os caminhos da vida. E cada um tem os seus caminhos, né? Será que é por aqui? Será que é por ali? Será que eu me caso com essa pessoa? Não me caso com essa pessoa? Começo esse negócio aqui? Não começo? É nesse lugar que eu tenho que começar? Não é nesse lugar? Então, isso é uma sabedoria, que é já uma sabedoria não tanto de também, né, de acadêmica, vamos dizer assim, né, de conhecimento de uma ciência, mas é uma ciência humana no sentido de, né, de tudo aquilo que seja futuro, né? Então, o ser humano sempre tem que arriscar, né, para viver. Então, nesse arriscar, nós queremos uma luz de Deus, porque Deus ele sabe qual é o melhor caminho. Qual é o melhor caminho? Então nós pedimos a Deus a sabedoria e por excelência nós atribuímos a sabedoria ao Espírito Santo. Então por isso que eu acabei escrevendo uma oração que está lá no meu aplicativo, que é para pedir a luz, para pedir luz ao Espírito Santo, para ter sabedoria. E como que surgiu a ideia dessa oração? Foi falando com uma pessoa que faliu. Então, foi por uma coisa humana, né? Muito humana ali, de um negócio que ela tinha, e ela falou que foi tomando várias decisões erradas. Eu falei, puxa vida, né? Se a gente está com Deus, nós não tomamos decisões erradas, porque Deus nos ilumina. Então, eu preciso contar com Deus, porque de fato tudo é um risco, né? Tudo que se refere ao futuro é um risco. Então, por que não acudir a Deus para ter a sabedoria, para saber qual é o caminho certo? Porque Deus também tem essa propriedade que é difícil de a gente entender, mas é assim. Deus ele vê tudo no presente. Deus ele vê tudo no presente. Ele já sabe tudo o que vai acontecer na minha vida. Tudo. Puxa vida, mas como assim? Se ele sabe tudo, então eu não tenho liberdade. Tem liberdade. Esse é um mistério. É um mistério. Deus, como ele está numa outra dimensão, vamos dizer assim, né? Não é a nossa, não é a dimensão do tempo. Então, para nós, não conseguimos entender muito como que pode alguém estar fora desse tempo e como é que é estar fora desse tempo. O fato é que Deus vê tudo o presente. Deus ele não conhece coisas, o conhecimento dele é pleno. Ele sabe tudo, ele não leva surpresa. Nossa, olha só o que essa minha filha fez agora, esse meu filho, que coisa. Não, Deus ele não tem nada que seja uma novidade, porque ele é. Né? Ele mesmo fala na Bíblia que ele é, ou seja, tudo para ele está em plenitude, até o conhecimento das coisas, tudo é em plenitude. Então ele sabe o que vai acontecer comigo, sabe o que vai acontecer comigo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, ele já sabe todos os passos errados que eu vou dar. Bom, se ele já sabe todos os passos errados e sabe qual é o caminho, nada melhor do que pedir a Deus, pedir a Ele que nos ilumine, que nos mostre o melhor caminho. Não é verdade? Então aí vem essa, enfim, essa percepção de que é algo muito bom acudir a Deus para pedir luz para todas as nossas decisões e termos uma vida sólida, né, uma vida muito boa, muito feliz e que nos conduza ao céu, porque esse é o objetivo principal dessa vida e o desejo principal de Deus para cada um de nós.
Muito bem, eu acho que me estendi bastante aqui falando da sabedoria. Falar sobre os anjos agora, podemos deixar para outra vez, né? Sim, a gente É fala semana que verdade. vem. E o que vocês têm de perguntas, então, pelo que vocês ouviram? Padre, uma É, dúvida. é, Se Deus ele está no presente e ele é, sabe tudo, tudo que vai acontecer com a gente, sobre o pecado, aí a gente peca. Ele sim, já sabia que nós iríamos pecar? Ele já sabe das nossas fraquezas? sabe tudo. Ele já sabe quem vai se salvar e quem vai se condenar. Olha só que coisa. E mesmo assim ele cria essa pessoa, né? Puxa, Porque tem um bem que é muito maior, que é o bem da vida dessa pessoa e da liberdade dessa pessoa. a Então, liberdade, o senhor fala a liberdade de escolha, de pecar ou não? escolha de seguir a Deus ou não seguir a Deus, de amá-lo ou de não amá-lo. Então, quem se condena é quem livremente não quer amar e servir a Deus. Como assim se condena? Se condena assim, terminando essa vida, nós vamos ser julgados, né? Ah, sim. E aí vai ter esse destino, que será ou viver junto com Deus para sempre, que é o céu, né? Ou o inferno, né? Então, então é isso, né? Deus, ele já sabe as pessoas que vão se condenar quando ele cria. Mas é isso que eu falava, né? É um bem muito grande a vida humana e no fundo, como é a fruto da liberdade dela fazer isso, Deus jamais quereria isso, né? Jamais. Sim. Deus, o que ele quer é que todos os seus filhos vão para o céu. Todos. Ele deu a vida por isso, está dando a vida por isso, né? Morreu na cruz por isso. Por isso que ele perdoa, né? Se a pessoa se Sim. arrepender, nunca mais fizer. Até o último instante, até, né, ali na, Misericórdia. que coisa, né? Sim, muito lindo. Obrigada, padre. De nada. Mais alguma pergunta? Então vocês topam ir atrás da sabedoria, não? Né? Sim. Claro, né? Uhum. Então, nada melhor do que ir atrás dela com todas as forças e a grande sabedoria. Então, qual é o caminho para adquirir a grande sabedoria? É a filosofia? Por um lado, sim, eu acho que é uma coisa boa, não há dúvida nenhuma. Todos aqueles que podem aprofundar no conhecimento do ser humano vão se enriquecer bastante. Mas na essência mesmo da sabedoria, aos olhos de Deus, é daquele que segue os caminhos de Segue a Deus. palavra, né? A palavra É, dele. exatamente, que vê ali todo o caminho da felicidade, todo o caminho da salvação, não é? Então, isso é adquirir a sabedoria, né? E graças a isso, as pessoas que fazem isso, como eu dizia, né, são pessoas, pela sua sabedoria, vão poder dar muitos conselhos. Muitos conselhos. Então, não sei como eu falava isso, né? Uma menina de 15 anos, um rapaz de 15 anos. Ele pode dar conselho para uma menina, um rapaz de 20 anos lá que está perdido, que está indo festeiro, que vai de festa em festa, tentando achar felicidade aí, né? Não é verdade? Claro. Quantas pessoas estão procurando a felicidade no lugar errado, né? Na verdade, encontrando só vazio, tristeza, é, indo por um caminho ruim, né? Fazendo mal, né? Enfim, tantas pessoas, né? São José Maria, ele falava assim, que as pessoas por aí, elas cantam, riem, dançam, mas no fundo, soluçam. Ou seja, Nossa. quem não tem a Deus, não tem como. Lá no fundo, tem um grande vazio, uma grande tristeza. Né? No fundo, podem dar gargalhadas, podem, né? Mas há um vazio tão grande lá dentro,
né? Que, enfim, soluça. É verdade. Não é verdade? Sim. Pois é. Então, isso, e por isso é sabedoria, né? Vamos ser sábios e já saber que o que interessa, o que vale a pena é amar a Deus, seguir os caminhos de Deus e não se perder no meio desse caminho procurando alternativas, né? Procurando outros caminhos. Tudo bem. Muito bem, então ficamos por aqui, tá bom? Tá bom, padre. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada a todas as meninas também. Fiquem com Deus. Tá bom, até quinta que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa tarde para vocês. Fiquem Boa com tarde. Deus. Amém. Tchau, Você tchau. também. Tchau.